É um bem, no entanto, um bem material. É um bem, no entanto, um bem terreno. Portanto, devemos saber usar dos bens da terra para as coisas da terra, usar dos bens materiais, mas não admitir que os bens materiais influenciem a nossa vida de tal forma que nos impeçam de acolher os bens eternos. Porque o bem material, por bom que ele seja, ele acaba, ele é finito, ele tem um limite. Nós não podemos dizer que ele permanece conosco, porque quando nós findamos a nossa vida, os bens materiais também se findam com ela, né? Como já dizia o Papa Francisco no exemplo, alguém já viu num funeral o carro de mudança atrás? Né? Não. Tudo aquilo que é bem material permanece aqui na realidade terrena, não permanece então conosco para toda a eternidade. E Jesus nos convida então a estarmos atentos a isso, a não se deixar manipular, a não se deixar condicionar as nossas opções a partir dos bens terrenos. Portanto, os bens materiais, o dinheiro em si, não é um mal, se bem usado, se bem administrado. Mas quando o homem tem a ilusão acerca dos bens da terra, quando o homem tem a ilusão acerca das coisas terrenas, quando o homem tem a ilusão do dinheiro, né? Ontem a Mega Sena, né? O sorteio ainda acumulou, agora acumulou ainda mais, e o homem se ilude a ponto de pensar que ele poderia ganhar aqueles 100 e tantos milhões, e o que seria da vida dele, o que ele faria, e vive muitas vezes, né, uma ilusão, manipula a sua própria vida acerca dessas realidades, né? Mas não é só a Mega Sena, tem gente que se ilude com coisas às vezes tão pequenas, tão banais, se deixa manipular às vezes por coisas tão pequenas, é aquilo que nós chamamos de corrupção. O que é corrupção? Né? A corrupção não é só em Brasília, não. A corrupção está dentro do coração do homem. A corrupção passou a existir no mundo com o pecado. Adão e Eva se corromperam, né? Quiseram de certa forma, né? Pensaram somente em si mesmos. Quando a gente só pensa em si, com muita facilidade a gente se corrompe, né? Quando eu penso só em mim, quando eu penso só em tirar vantagens para mim, é aí um passo para a corrupção. Só que nós achamos que a corrupção é apenas nas grandes proporções, quando na verdade a corrupção está dentro do coração do homem. Todos nós temos a corrupção dentro de nós, todos nós temos o mal também, mas temos também o bem. Então nós temos a livre escolha, a liberdade de escolher, de optar, a liberdade de dizer não. Nós temos a liberdade, né, de administrar o bem e o mal que está dentro de nós. E portanto, se nós nos deixamos corromper pelas coisas pequenas, também faremos pelas grandes. Se nós acharmos que corrupção é só aqueles que estão em grandes proporções, que às vezes um simples objeto que lá no supermercado veio a mais, que a gente acha que isso não tem nada a ver, a gente acha que, né, eles têm demais, etc., e por aí vai. Se a gente se deixa corromper às vezes por coisas tão pequenas, às vezes na própria fila esperando, né, a gente às vezes se corrompe, enfim, coisas tão banais, mas a gente acha que isso não é corrupção. É corrupção. Corrupção então é todas as vezes que nós pensamos somente em nós mesmos e somos incapazes de olhar ao nosso redor, somos incapazes de olhar àqueles que estão à nossa volta. Jesus nos chama a atenção então a isso, para não nos deixarmos levar pela ilusão das riquezas do mundo, dos bens materiais, do dinheiro, e nos perdermos diante dos bens eternos, nos perdermos diante das opções
que realmente nós devemos fazer ao longo da nossa vida. Por isso Jesus conta, esta parábola de hoje, do administrador desonesto, no entanto, esperto, astuto. Jesus condena a desonestidade daquele administrador, mas elogia a esperteza dele. Jesus mesmo vai dizer no Evangelho: com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Quem dera que nós também usássemos para as coisas de Deus, em vista dos bens eternos, em vista dos bens da salvação. Quem dera que nós também usássemos de uma certa esperteza, não de desonestidade, mas de esperteza. Aquele homem foi esperto, aquele homem pensou, aquele homem projetou, ele fez um projeto de como ele iria realizar, ou iria fazer algo para que ele pudesse ser acolhido na casa de alguém quando ele fosse mandado embora, porque ele não tinha forças para trabalhar, não tinha coragem de mendigar, etc. Então agiu com uma certa esperteza, e o Senhor elogiou essa esperteza dele. Apesar de o Senhor não aprovar a desonestidade dos seus filhos, o Senhor ressalta aqui a esperteza que aquele administrador teve em relação ao futuro. E o Senhor quer nos ensinar então que nós deveríamos usar da mesma esperteza para as coisas de Deus. Deveríamos também pensar mais, raciocinar mais, Deveríamos realmente, de certa forma, desejar, buscar, adquirir os bens eternos, os bens que permanecem, porque esses realmente ficarão, esses realmente permanecerão na nossa vida. Já os bens terrenos não, os bens terrenos são caducos. Aquele administrador foi esperto, ele percebeu isso, que o bem que ele tinha, a estabilidade que ele tinha, caducou. O patrão chegou e disse: olha, presta contas da tua administração, pois já não administrará mais os meus bens. Vejam, meus irmãos, aquele homem, se ele se deixasse levar pela ilusão, se ele se deixasse levar ao mesmo tempo pelo condicionamento do seu bem, daquilo que ele possuía, o que aconteceria? Ele se perderia. Mas como ele ainda em tempo, ele pensou com esperteza, ele ainda conseguiu, como diz o ditado, dar a volta por cima. Ele ainda conseguiu tirar um bem maior, que é ser acolhido na casa de um daqueles empregados, de um daqueles devedores que ele, de certa forma, diminuiu a dívida do seu patrão. Pois bem, o Evangelho quer dizer que também nós precisamos usar de uma certa esperteza, enquanto ainda é tempo. Precisamos também pensar, organizar a nossa vida, os nossos bens terrenos, em vista também dos bens futuros. Aquele homem, de certa forma, ele pensou nos irmãos. Quando ele pensava só nele mesmo, o que acontecia? Ele se corrompia, como nos falava a primeira leitura de hoje do profeta Amós. Comerciantes que passam o dia e a noite pensando, quando que, diz a leitura, quando que passará a lua nova para vendermos bem as nossas mercadorias? Quando chegará o sábado para darmos pronta saída ao trigo? Para diminuir as medidas, aumentar os pesos, adulterar as balanças, dominar os pobres com dinheiro, dominar os humildes com um par de chinelo. Tem muita gente que domina os outros, os humildes, os miseráveis, A gente vê isso com muita facilidade, não só no mundo da política, não, no nosso mundo, não só eles, mas nós também. Quantas vezes nós também já não nos corrompemos, muitas vezes, oprimindo, humilhando os humildes por um par de sandálias, por um copo d'água, etc, etc, Por causa da soberba, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Então vejam aqui, a justiça não é só a justiça social, a justiça também é a justiça de Deus. Portanto,
Aquele administrador infiel, ele agiu com uma certa esperteza, porque ainda em tempo pensou nos outros. E por isso, pensando nos outros, ele foi capaz de também colher, de certa forma, colher uma vantagem para ser depois acolhido quando ele fosse mandado embora pelo seu patrão. Jesus elogiou esse tipo de esperteza, que nós usemos então dos nossos bens também para fazer amigos, que nós usemos dos nossos bens também para partilhar com os outros, que nós usemos dos nossos bens para procurar construir valores que permanecem, relações duradouras, porque se nós nos iludirmos a ponto de achar que só as coisas materiais são suficientes para nós, se nós acharmos que basta o dinheiro, a felicidade vem por acréscimo, não, meus irmãos, o dinheiro não compra a felicidade. O dinheiro pode até nos dar um certo conforto. O dinheiro pode até possibilitar, sim, muitas vantagens sobre os outros, sobre o mundo, mas o dinheiro não pode comprar os valores. Os valores não têm preço, Os valores realmente não têm preço. O valor de ser amado por alguém, o valor de ter uma amizade verdadeira, o valor de ter a fé, o valor nas coisas que são de Deus, o valor da salvação que de Deus nos foi dado e que nós vamos procurando administrar na nossa vida. Esses valores não têm preço, esses valores não se adquirem com dinheiro, esses valores se adquirem com a entrega também de nós mesmos, com a entrega do próprio coração. É isso que Jesus está também nos chamando a atenção no Evangelho de hoje, que nós possamos então ter a esperteza do mundo para as coisas de Deus, que possamos usar da esperteza, das facilidades do mundo para adquirir as coisas que verdadeiramente permanecem, pois a riqueza material, por maior que ela seja, ela tem um fim, ela tem um limite, mas as riquezas eternas, elas já nos são dadas agora e nós iremos usufruir delas hoje e para toda a eternidade. Assim seja. Amém.